Você estava procurando a aula sobre KPS, sobre produto de solubilidade, KS, como você quiser chamar, que eu sei que você sofre muito, sofreu muito assistindo essa aula presencialmente, está procurando uma aula top? Chegou, tá? Aula de KPS, meu lindinho, você vai entender de uma vez por todas esse cálculo de KPS que atrapalha muita gente. No final da aula tem resolução de exercícios e aqui no link da descrição você vai lá para o nosso grupo para acessar aquela lista extra para você treinar. É isso aí. Deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal e bora. Boa aula, meu lindinho. Sim, galerinha, o assunto que a gente vai discutir agora é produto de solubilidade, o nosso querido KPS. Tem gente que agora fala esse KPS até deu uma né? O prof já deixou meio que preparada a aula aqui para você, porque o prof para desenhar essa para desenhar essa bacia, esse potinho com água aí, o prof levou um tempão, tá, galera? Então a parada é o seguinte, ó, eu tenho aqui uma solução saturada, tá? Solução saturada. Fechou? Essa solução saturada, se eu colocar mais um pouquinho de soluto, vocês sabem que quando eu coloco mais um pouquinho de soluto, o soluto vai aonde? Vai lá no corpo de fundo, certo? Confere. Beleza, então cuidado com isso. O nosso soluto vai lá no corpo de fundo. Agora, pensando nisso, galerinha, o que que acontece? Por que que isso vai acontecer? Então imagina que você tem lá no fundo, vou fazer o corpo de fundo aqui de uma cor, tipo o meu solo ali, ó. Tá? Esse pontinho aqui é o nosso corpo de fundo. Então o que que acontece? A ideia é que exista um equilíbrio entre a fase sólida do soluto que está aqui dissolvido e a fase do soluto e a sua fase aquosa. Então existe um equilíbrio, a ideia é essa. Então aqui dentro está acontecendo um equilíbrio químico. Vamos pensar aqui que a gente tem um XY2 que é sólido, mas eu coloquei ele em água, eu vou dissolver ele. Existe um equilíbrio aquoso, tá? Existe um equilíbrio aquoso entre esses dois tiozinhos. Entre esses dois tiozinhos. E isso vai estar lá, x mais 2 aquoso, mais y, 2y menos também aquoso. Existe um equilíbrio. E esse equilíbrio, quando estudado, pode me dizer a quantidade de íons que a gente tem na solução, pode me ajudar a prever a quantidade que eu tenho de soluto para adicionar, ou quanto de íon tenho que adicionar para precipitar, para fazer uma separação por precipitação. É com esse cara, por exemplo, que a gente vai ver lá no começo, quando o prof falou do gráfico de solubilidade crescente é endotérmico, decrescente é exotérmico, se deve a esse equilíbrio químico acontecendo, tá? E aí como é que a gente calcula o KPS? O KPS a gente vai calcular quando tivermos a concentração do x do y menos elevado ao quadrado. Por que que não entra o nosso soluto? Porque o nosso soluto é sólido. Sólidos e líquidos não entram no equilíbrio. Então a ideia é mais ou menos assim, lindos. A ideia é mais ou menos assim. O KPS vai funcionar quando eu tiver a solução saturada. Se ela estiver insaturada, eu não vou saber pelo KPS. Essa já é a dica, tá? E aí, tomar um super cuidado, tá? Por quê? Porque produto de solubilidade, lindos, é diferente de solubilidade. Tá? É diferente. Solubilidade aqui o prof vai chamar de S5. A solubilidade é uma coisa, produto de solubilidade é outra. Ó. Produto tem a ver com multiplicação. Produto de solubilidade é a multiplicação entre as solubilidades. A solubilidade é característica do soluto. Então, assim, o que era a solubilidade mesmo, prof, que eu não lembro? É a máxima quantidade de soluto que dissolve em determinada quantidade de solvente. Certo? Então é do soluto. A solubilidade seria desse cara aqui, ó.
do XY2 seria a solubilidade. Sacou a ideia? Então, eu tenho que cuidar. Porque se eu coloco 2 mol de XY2, eu vou formar, como a proporção é 1 para 1, como a proporção é 1 para 1, eu formaria 2 mol do X mais 2. Como eu estou colocando S, que é a solubilidade, eu vou ter S do X mais 2. Só que, se eu colocar uma certa quantidade de XY2 para dissolver, esse cara vai formar 2 mol, a proporção é 1 para 2 de Y. Então eu teria 2S. Sacou a ideia? Então por que a gente chama de produto de solubilidade? Porque no final das contas, a concentração do X mais 2 é S e a concentração do Y menos 2 é 2S. Então eu posso relacionar a concentração desses caras quando a solução estiver saturada com a solubilidade do soluto que deu origem a eles. Tá? Então cuidado, por favor. Cuidado, por favor. Boa. Então, com isso, galera, a gente já consegue ver, por exemplo, pelas concentrações, se a solução vai estar saturada. Ou se ela vai estar insaturada. Ou se a solubilidade é endotérmica ou exotérmica, se ela aumenta ou diminui. Caraca, Tite, tô te falando. Então, cuidado. Agora, solubilidade não é a mesma coisa que KPS. Então, quanto um soluto dissolve pode estar relacionado com o KPS dele? Pode. Isso é até uma atenção que o prof vai colocar aqui no post-it, ó. Eu posso dizer que tem maior solubilidade aquele cara que tem maior KPS, se eu estiver comparando dois solutos diferentes? Pode. Mas desde que os dois solutos que eu esteja comparando tenham a mesma quantidade de íons. Tá? Isso eu posso dizer se eu estiver comparando solutos diferentes com o mesmo número de íons. O prof já vai fazer um exemplo. Tá? Mesmo número de íons. Fechado, povo? Então, cuidado com essa ideia. Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que a gente calcula e tudo mais. O que mais que a gente pode fazer? Quando a gente está falando de KPS, galera, quando a gente está falando de KPS e está falando de solubilidade e tudo mais, para espécies com o mesmo número de íons, aquele mais solúvel é o que tem maior KPS. E aquele que tem menor solubilidade tem menor KPS. E eu posso prever a precipitação. Prevendo a precipitação. Tá? Vou prever essa precipitação. Como que você faz isso usando o KPS? Na verdade, você não faz com o KPS. Você faz com o quociente de produto de solubilidade. O prof chama de produto dos íons. Produto dos íons. Eu vou chamar de PI. Tá? PI, produto dos íons. Então você vai fazer a mesma equação, tá? Vamos fazer aqui, ó. E reação hipotética XY2, lá que a gente fez, vai fazer a dissociação desse cara X mais 2 mais 2Y menos. Você vai fazer o produto dos íons. O produto dos íons é a mesma equação. Produto pelo reagente, só que o reagente nunca entra elevado a seus coeficientes. Ah, professor, mas é a mesma fórmula. É, só que se a solução for saturada, essa equação vai ser igual ao KPS. E aí que tá. Se esse produto dos íons der igual ao KPS, a solução é saturada. Se esse produto dos íons der menor que o KPS, a solução ainda está o quê? Insaturada. E se der maior que o KPS, ou ela está supersaturada ou ela está precipitada.
supersat, ou, né, na maioria dos casos, ou formou o corpo de fundo. Tranquilo? Então anota isso. O que, que as provas vão perguntar? E aí que tá o segredo. O que, que as provas querem de mim, prof? Duas coisas. Três, minto. Três. Tá? Primeiro, ele quer que você calcule a solubilidade tendo KPS, ou KPS tendo a solubilidade, que você compare KPS e solubilidade. Segundo, quer saber o que precisa para saturar, ou insaturar, ou precipitar. E terceiro, quer saber quem precipita primeiro. Quem vai precipitar primeiro? Aquele que é menos solúvel, aquele que dissolve menos, certo? Isso a gente vai treinar daqui a pouco nos exercícios. Só antes da gente treinar nos exercícios, deixa o prof fazer um exemplo. Deixa o prof fazer um exemplo para a gente treinar aqui, ó. Eu quero saber, no exemplo, você vai resolver sempre assim, tá, galera? Sempre desse jeito. No exemplo, opa, aí, eu quero saber qual a solubilidade molar, ou seja, em mol por litro, tá? Do carbonato de cálcio, sendo que seu produto, sendo seu KPS a 25 graus Celsius, a tantos graus Celsius, tá? Eu não lembro que a temperatura é a única coisa capaz de mudar o valor da constante de equilíbrio. 10 a menos 10. Fechado? Tá, o que eu vou fazer, prof? Como é que eu resolvo isso? Então vamos lá, lindinhos. Você vai seguir 3 passos. Primeiro passo, vai dissociar. Vai pegar o nosso sal, ou a nossa base, o nosso composto iônico, e vai dissociar. Que é o ponto, para mim, mais difícil. Para mim é o ponto mais difícil da galera entender. Não é mais difícil para mim, prof, mas é para a galera, tá? Eu vejo que para todos. E como é que eu sei isso, prof? Domine NOx, domine a química. Pelo NOx fica mais fácil. Então o primeiro passo é dissociar, é separar. Se tiver alguma dúvida, manda aqui pro prof, que o prof vai te ajudar, tá? Eu vou ver se eu faço aí uma aula sobre isso, para a gente discutir um pouco mais sobre a dissociação e a ionização, tá? Segundo passo, você vai colocar S para todo mundo e descer o coeficiente estequiométrico, que é a proporção. Então, a cada S, você forma S e S. É a proporção. Terceiro e último passo é montar a equação do KPS. KPS vai ser concentração dos produtos elevada a seus coeficientes. Só isso, prof? Só. Como o coeficiente é 1, vai ser elevado a 1. O que você faz agora, lindinho? Substitua. Então, o KPS é 1 vezes 10 a menos 10. A concentração do cálcio é CO3. Ah, que era do cobalto, lindo, no exemplo do Pro. Carbonato de cobalto. Tá? Desculpa. Aí, tudo bem, não vai mudar nada. Só vai mudar a representação. Muito bem. Aí, quanto vale o cobalto mais 2? Vale S. E quanto vale o CO3, o carbonato? S. Então, a concentração é igual a esse fator que a gente colocou aqui. Então, você vai ter quanto aqui na resolução? Você vai ter que 1 vezes 10 a menos 10 é S vezes S. S é o quadrado. Como que tu tira esse quadrado? Raiz quadrada. Isso vai dar quanto, lindinhos? Raiz quadrada de um número ao quadrado é S,
né? É ele mesmo. Raiz quadrada de 1 é 1, e raiz quadrada de 10 a menos 10 divide o expoente, é 10 a menos 5. A solubilidade vai estar sempre em mol por litro nesse caso. Sempre em mol por litro nesse caso. Show? Prof. Oi. Tem como eu ter uma solubilidade maior e um KPS menor? Pode, se a quantidade de íons for diferente. Você tem, por exemplo, aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Qual o produto de solubilidade, ou seja, o KPS, do MgOH2, sendo que sua solubilidade é 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Veja, a solubilidade do hidróxido de magnésio é maior. Quer dizer que o KPS dele é maior, que nem a gente fez aqui, ó. Solubilidade maior, KPS maior? Não sei. Como que eu posso afirmar isso? Eu preciso saber o número de íons. Então você sempre precisa fazer o primeiro passo, lindinho. Sempre faz aí o primeiro passo. Tá? Então, primeiro passo. Dissocia. E aí você já vai perceber logo de cara que não tem como eu comparar os KPS dos dois exemplos que o prof fez. Por que eu não posso comparar o KPS e a solubilidade desses dois caras? Porque aqui, ó, Mg é o magnésio, o NOx é mais 2, lembra? Grupo 2. E a hidroxila, o OH é menos, são duas hidroxilas. Então fica 2OH menos. Enquanto aqui em cima tu tem o cobalto e o carbonato, você tem 2 íons. Lá embaixo tu tem um magnésio e 2 hidroxilas, tu tem 3 íons. Então não é certeza que o KPS desse cara vai ser maior que 10 a menos 10, só porque a solubilidade também é maior. Você entendeu? E é isso que as provas vão fazer. Ele te dá a solubilidade e te pergunta o KPS, ele vai te dar o KPS e te perguntar a solubilidade. Então vamos para o segundo passo. Coloca Sinho para todo mundo, que é a saturação, quer dizer que está saturada. E o coeficiente estequiométrico para todo mundo, porque é a proporção. Se eu solubilizei, eu saturei a solução de hidróxido de magnésio, a hora que esse hidróxido de magnésio dissociou, eu vou formar proporcionalmente 1 para 1, então é S para S, 1 para 2, S para 2S. Terceiro passo, monta a equação do KPS. Vai ser quanto? A concentração do magnésio vezes o OH ao quadrado. Cuidado que esse OH agora está ao quadrado, né, pelo nosso coeficiente. Substitua. KPS, queremos. Quanto vale o magnésio? S. Quanto vale o OH menos? 2S. Então, 2S ao quadrado. Todo o 2S. Porque o hidróxido vale 2S. Muito bem. Então, você vai ter o quê? Vamos lá. Ah, você já podia substituir, prof, por 10 a menos 4? Sim, mas vamos fazer a continha aqui antes, ó. 2 ao quadrado, 4. S ao quadrado, S ao quadrado. Então, você vai ter que o nosso KPS é 4S ao cubo. Então, o nosso KPS vai ser 4 vezes 1 vezes 10 a menos 4 ao cubo. Ah, mais fácil fazer assim, prof, do que ficar fazendo as potências. Eu também acho. 1 ao cubo é 1, então vai dar 4. 10 a menos 4 ao cubo é 10 a menos 12. Lembra que KPS é uma constante de equilíbrio, a gente não coloca a unidade. Bora lá resolver exercícios lindos que eu acho que fica mais fácil de você ver, beleza?
Bora lá então, galera, a resolução dessa aula super importante, tá? Super, hiper, mega importante, falando de KPS, solubilidade e tudo mais. E vamos para a primeira questãozinha já. Ela fala assim, ó, a solubilidade do fluoreto de cálcio a 18 graus Celsius é de... Então, ele já deu a solubilidade aqui pra gente, certo? A solubilidade é essa. Posso chamar a solubilidade de S? S. Obrigado, lindos. Então, vamos lá. O produto de solubilidade dessa substância é... Então, ele quer o KPS da gente. O produto de solubilidade é o KPS. Beleza? Então, cuidado. Então, qual que é o nosso composto? O fluoreto de cálcio. Ah, professor, como é que eu vou saber o nome? Lembra, é um sal e a gente tem sempre o nome ao contrário. Então, cálcio vai ser o nosso cátion e o flúor. O cálcio é do grupo mais 2, o NOx vale mais 2. E o flúor, mais à direita, como é um halogênio, é menos 1. Então, a fórmula vai ser CaF2. Esse é o fluoreto de cálcio. Beleza? E aí, o que a gente faz para calcular o KPS? Segue 3 passos. O CaF2, você vai fazer a dissociação dele, ele é um sólido, vai ficar Ca mais 2, aquoso, mais 2 fluoretos aquosos. Então, essa é a primeira etapa, beleza? Cuidado na hora de montar. Isso aqui, o EPG, o EM, prova específica, é importante você saber. O que você vai fazer? Segundo passo, S para todo mundo. E desce o coeficiente estequiométrico. 1, 1, 2. Monta a equação. KPS igual concentração dos produtos. Só os produtos, galera. Os reagentes não entram no KPS porque eles são sólidos. E não esquece que é elevado aos coeficientes. Vem lá da equação da constante de equilíbrio. Tudo a gente está falando de equilíbrio. Então, o nosso KPS vai ser o quê? O cálcio vale a solubilidade. E o flúor vale 2 vezes a solubilidade, só que está ao quadrado. Então, o nosso KPS vai valer S vezes 2 ao quadrado, 4, S ao quadrado, S ao quadrado. Nosso KPS vai ser 4, S vezes S ao quadrado é S ao cubo. Eu acho mais fácil você fazer assim, que daí você só substitui uma vez só, não fica perdendo muito tempo fazendo conta, certo? Então, agora, você vai colocar aqui, ó, KPS igual 4 vezes o 2 vezes 10 a menos 5 ao cubo. KPS igual 4 vezes 2 ao cubo, 8. 10 a quinta ao cubo, multiplica 10 a menos 15. Vai ficar 32 vezes 10 a menos 15. Para consertar ali a notação científica, o que você vai fazer? Joga essa vírgula para trás, 3,2. Show? 3,2. Potência para cima, na menos 14. Resposta para a gente, então, povo lindo, letra B, de bagaçama. Boa, boa. Feito? Show. Agora, olha só a 2. A 2 é o contrário, e é isso que a maioria das questões vão perguntar para a gente. Ele deu o produto de solubilidade e quer saber a solubilidade. É sempre um ou outro. Certo? Deixa eu só separar aqui para a gente a resolução aqui. Então, vamos lá. Ó, eu tenho para 2. Eu vou ter lá montar, primeiro passo, a dissociação. Lembra que esse é um composto sólido. O cloro, quando está... Domina inox. O cloro, quando ele está mais à direita, ele vale mais 1. Mais 1 não, perdão, menos 1. Menos 1 sobe multiplicando menos 2 para fechar 0 mais 2. Então, o NOx do nosso metal é mais 2. E eu tenho 2 cloretos. Esses íons estão aquosos. Aí, agora sim, S para todo mundo. S para todo mundo. Desce o numerinho que está na frente. Monta a equação. KPS vai ser a concentração do M mais 2 vezes o Cl menos ao quadrado. O KPS, ele deu para a gente 410
4 vezes 10 a menos 9. O M a gente tem, vale a solubilidade. E o Cl também, 2S ao quadrado. Um erro muito comum cometido pela galera, lindos, é deixar só o S ao quadrado e não esse 2. Cuidado, tá? É importante você lembrar disso aí. Então, eu vou ter 4 vezes 10 a menos 9, S vezes 4S ao quadrado. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. 4 de um lado com 4 do outro. Cortei. Sobrou 10 a menos 9 igual a S ao cubo. Como é que você tira esse cubo desse S? Você tira a raiz cúbica. Só que você tira a raiz cúbica dos dois lados. Portanto, meus lindos, o nosso S, corta aqui, sumiu, ficou só S. E o menos 9 divide pelo 3, vai ficar 10 a menos 3 mol por litro. Lembrando que essa solubilidade é uma solubilidade molar, está em mol por litro. Beleza? Muito legal essa lista nossa, galera. E essa questão 3 é bem bacana, tá? Olha só, ela gera uma confusão e ela mistura dois conceitos muito importantes que eu gostaria que você não confundisse. Fala assim, ó, uma solução saturada de base representada por XOH2, cuja reação equilíbrio tem pH igual a 10 a 25 graus Celsius. Tem uma temperatura que eu falei bastante na aula, lembra? O produto de solubilidade ele quer o KPS. Só que ele já deu aqui a equação, então vai ser S... Opa! Ele já deu a equação, vai ser S para todo mundo, desce o numerinho do coeficiente estequiométrico. Ele quer o KPS, monta a equação. KPS vai ser x mais 2 vezes OH menos ao quadrado. Só que, lindos, a gente viu nos outros dois exercícios até agora que se ele quer o KPS, ele tem que te dar a solubilidade. E se ele quer a solubilidade, ele tem que te dar o KPS. Nesse ele não deu nenhum dos dois. Ele te deu o pH. Só que perceba pela fórmula que a concentração de OH- é 2S. Como ele deu pH para a gente, lembra uma coisa com o professor aqui, ó. Se ele me deu pH, eu consigo calcular o pOH. É verdade, prof. Você consegue. Então, se o pH é 10 a 25 graus, o pOH vale 4. Lembra que a conta tem que fechar 14. E o OH- é sempre 10 elevado a menos pOH. Então, a gente vai ter que o OH- vale 10 a menos 4 mol por litro. Então, eu já tenho o 10 a menos 4 mol por litro. Vou pegar e vou jogar aqui. Vai ficar como? 10 a menos 4 mol por litro é 2S. Então, o nosso S vai ser 10 a menos 4 dividido por 2. Quando não tem nada aqui, é 1, né? Então, vai dar 0,5 vezes 10 a menos 4. Show? O famoso 5 vezes 10 a menos 5. Tranquilo, galera? Então, esse é o valor do nosso S. Agora que eu sei quanto vale o S, eu posso substituir. Por quê? Olha só. O nosso KPS vai ser S vezes 2S ao quadrado. Não sei se você já percebeu, mas sempre que eu tenho 3 íons, tá dando que o KPS é 4S cubo. Guarda isso no seu coração. Isso faz a diferença. E o S a gente tem. Então, o KPS vai ser 4 vezes 5 vezes 10 a menos 5 ao cubo. Agora, a gente traz esse cara para cá. Beleza? Então, você começa o raciocínio e tem que parar ele um pouco para buscar alguns números, algumas informações. Vai dar 5 ao cubo é 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 10 a menos 15. 4 vezes o 125, galera, vai dar quanto? 500. Vezes 10 a menos 15. Vou jogar vírgula 2 casas para trás.
1, 2, vai dar 5. 2 casas para cima, menos 13. Tá aí a resposta. Menos 13. Letra A. Show? Isso aqui tem cara de prova de UEL. Isso aqui tem cara de prova de Federal do Paraná. Beleza, lindos? Show! A 4 já tem mais cara de federal, só federal, e um pouquinho de verdadeiro ou falso como uma UEM. Vamos ver o que ela fala. Olha só. Considere uma solução do eletrólito abaixo, assinale verdadeiro ou falso. Show? Então ele chamou de BX a Y. Aí ele subiu o Y, ficou mais Y, subiu o X, ficou menos X. E o balanceamento aqui. Então se a gente fosse montar a equação, a gente teria o quê? Do KPS. A gente teria B mais Y elevado a X e A menos X elevado a Y. Essa é a nossa equação do nosso KPS, ou do quociente de equilíbrio, depende do que ele quer. Aí ele fala lá, ó, quanto menor o KPS do eletrólito, menos solúvel será esse eletrólito. Se a gente está falando de um eletrólito e não está comparando eletrólitos, quanto menor for o KPS dele, menor a solubilidade. Então, verdadeiro. Agora, se você fizer o produto dos íons, o produto das concentrações, que é o nosso quociente de equilíbrio, e ele dá um valor maior que o KPS, haverá precipitação. Verdadeiro. É aquilo que a gente viu na aula teórica, prevendo a precipitação. Agora, se der menor que o KPS, haverá dissolução do precipitado. Verdadeiro. Se der menor, eu vou ter mais soluto sendo dissolvido, ainda consigo dissolver soluto. Se der igual, a solução é saturada. E aumentando o eletrólito sólido na solução, não altera o KPS. Não altera, porque o eletrólito sólido não participa. O KPS, galera, é uma constante de equilíbrio. A única coisa capaz de mudar o valor da constante de equilíbrio é a temperatura. Muda com a temperatura. Inclusive, rapidinho, eu não ia falar com vocês, mas deu vontade. Olha só, lembra quando a gente falou de soluções, que a gente tinha um gráfico de solubilidade pela temperatura? E eu falei que o gráfico crescente era endo, e o gráfico decrescente era ESO. Lembra isso? Lá da aula de soluções? Da aula de dispersões? Agora, veja se faz sentido. Ó, A virando B, endotérmico. Opa, ΔH maior que zero. Se eu aumento a temperatura, lembra de deslocamento do equilíbrio? Eu desloco o equilíbrio para o sentido dos produtos. E o sentido dos produtos é o sentido da dissolução. Então, aumenta a solubilidade. Nossa, prof, verdade. Então, aqui, ó, vou até mudar aqui, ó. A mais e B menos, pronto. Então, se eu aumento a temperatura e a solubilidade aumenta, é porque eu estou deslocando para o sentido da formação dos íons. Então, é um processo endotérmico. Se fosse um processo exotérmico, eu ia deslocar para o sentido oposto, que era para o lado esquerdo, que é endo. Então, sempre que eu aumento a temperatura, eu desloco para o lado endotérmico, certo? Sempre que eu aumento a temperatura. Se a nossa reação fosse exotérmica, o lado endo é para a esquerda. Então, eu deslocaria o equilíbrio, ao aumentar a temperatura, para a esquerda. Ia diminuir a solubilidade, a forma mais sólido. Por isso desse gráfico. Eu não ia mostrar esse gráfico, mas depois dessa explicação aqui, eu acho que fica muito bacana você entender um pouco mais sobre aquilo lá. Show? É aquele algo a mais, aquele temperinho que você só tem aqui. Boa. 5, vamos lá. Dissolve-se 0,02 mol de nitrato de chumbo sólido em 1 litro de ácido sulfúrico. Então, peraí, ele já tem 1 litro de ácido sulfúrico aqui. 1 litro de H2SO4. Só que o nosso H2SO4, ele está 0,0
0,001 mol por litro. Lembra que ele é um ácido forte. Então, ele vai sofrer aqui a nossa ionização. Não falou em alfa, então a gente vai considerar 100%. Então, se eu tenho aqui dentro 0,001 do ácido, eu vou formar 0,001 do sulfato e 0,002 do H+. Aí o nosso exercício, ele vai jogar aqui dentro 0,002 mol de nitrato de chumbo, PbNO3,2. Só que quando esse nosso sal sofrer dissociação, ele vai formar chumbo mais 2 NO3-. Então, pela estequiometria, é 1 do sal para 1 do cátion de chumbo. Então, se você está usando 0,02 mol do sal, você vai produzir 0,002 mol do cátion. Sim? Aí ele pergunta, haverá precipitação do sulfato de chumbo? Para saber, a gente precisa calcular o quociente do nitrato de chumbo, do sulfato de chumbo, perdão. E o sulfato de chumbo é o PbSO4, que vai formar Pb mais 2 mais SO4 menos 2, domínio inox. Então, o teu quociente do equilíbrio vai ser Pb mais 2 vezes SO4 menos 2. Faz o cálculo do quociente de equilíbrio. Vai ficar, qual que é a concentração de chumbo? 0,002 mol por litro. E de SO4? 0,001. Quanto que vai dar? 2 vezes 10 a menos 3 vezes 1, vai dar 2 vezes 10 a menos 6. Como o nosso quociente é maior que o KPS, veja, o KPS é 10 a menos 8. E o quociente deu 10 a 6. Vai haver precipitado. Vai haver precipitado, PPT. Isso, galera, é uma técnica, pode ser chamada de separação por precipitação. Eu posso tirar o chumbo que já vai estar aqui dentro, adicionando ácido sulfúrico, eu vou precipitar, e o chumbo, que é um metal pesado, não vai estar na forma de íon, vai precipitar no corpo de fundo na forma de sal e eu consigo filtrar ele. Beleza? Uma questão bem legal para ter na prova do Enem. Boa, meu povo lindo! Até a próxima aula. Tchau, tchau! E aí, lindinho, gostou dessa nossa aula? Espero que você tenha curtido. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem alguns links muito importantes para sua preparação aí para as provas do vestibular e do Enem. A gente se encontra na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!